Olá pessoal, eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Antes da gente falar do nosso tema de hoje, convido você, se ainda não fez, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos acompanhar em todas as nossas redes sociais. O tema de hoje diz a seguinte questão: eu posso vender o meu imóvel que está alugado? Roda a vinheta, João. Bom pessoal, como nós antecipamos, o nosso vídeo de hoje vai falar sobre um tema bastante prático e interessante que nós temos como objetivo responder uma pergunta. Eu posso vender o meu imóvel que está alugado? Essa é uma dúvida corriqueira, comum, que a gente recebe quase semanalmente, as pessoas querendo saber essa informação, e nós vamos tentar aqui, de certa forma, responder sobre alguns aspectos jurídicos desse ponto importante que acontece no dia a dia. Antes da gente responder essa pergunta, é importante mencionar que o contrato de locação no direito brasileiro tem uma lei própria, que é a Lei 8.245 de 91. Ela que regulamenta todas as questões envolvendo locação residencial, não residencial e todos os desdobramentos acerca desse instituto tão importante que é a locação de bens imóveis. E essa questão que nós estamos tentando resolver aqui é algo que pode acontecer com você que está nos assistindo. Às vezes você tem um imóvel que está alugado e você define que você quer vender esse imóvel para um terceiro. Como deve ser o procedimento a partir disso? É interessante mencionar aqui, antes de você iniciar qualquer trâmite para a venda do teu imóvel, se ele estiver locado, você deve obedecer a um direito muito importante que deve ser resguardado para o locatário, que é o chamado direito de preferência. Nesse caso, aquele que loca o imóvel tem um direito de preferência para a aquisição do imóvel que ele está morando em locação. Então, aquele que é proprietário, ele precisa mandar uma notificação, uma cartinha, um documento para o locatário, dizendo a ele que ele tem um prazo para responder se ele tem ou não interesse na aquisição do imóvel, inclusive dizendo as condições para a aquisição desse imóvel, valor, forma de pagamento, todos esses trâmites que devem ser respeitados. Então essa é uma primeira coisa importante que você que quer vender o seu imóvel precisa obedecer. Além do direito de preferência, assim que você notifica o seu locatário, você precisa respeitar um prazo de 30 dias para ele poder dar essa resposta. Após esse prazo, caso o locatário informe que não tem interesse, ou ele diga expressamente que ele não vai comprar, ou ele não responda a sua notificação, aí sim você está autorizado a poder abrir a venda para terceiros. Nesse caso, aquele que está morando no imóvel alugado precisa estar ciente de que quando o dono deseja vender o seu imóvel, obviamente que aquele que está morando tem que permitir que aquele que está vendendo o seu imóvel faça visitas. Então eu posso solicitar que alguém vá até o imóvel fazer visitas com o corretor ou até mesmo sem o corretor, e o inquilino deve permitir essa visita. Ele não pode criar obstáculos, uma vez que ele, mesmo estando residindo naquele imóvel, ele tem a posse indireta daquele bem, sendo que o dono efetivamente é o proprietário, é o locador. Então nesse caso nós precisamos entender que o locatário tem que respeitar também esse direito para que ele deixe que o imóvel seja visitado. Vamos imaginar, portanto, que aconteceu exatamente tudo isso. O locatário não quis comprar o imóvel, ele permitiu que fosse feita a visita do imóvel e aí alguém resolveu comprar esse imóvel, um terceiro comprou. Isso é totalmente permitido pela lei. Nesse caso, então, aquele que adquire o imóvel, ele precisa respeitar de um dos dois prazos que nós vamos mencionar aqui. Ou o prazo mínimo de 90 dias, para que o locatário possa se organizar, sair e procurar um outro imóvel, ou então respeitar o prazo determinado previsto no contrato de locação originário. Então aquele que compra o imóvel, se há um contrato de locação por prazo determinado, deve respeitar aquele prazo. Não pode tirar o locatário de lá, a não ser nas hipóteses previstas na legislação. Nós temos lá um rol de possibilidades em que o proprietário pode pedir a retomada do bem para si. Se não for nenhuma dessas situações, o contrato deve ser mantido até o seu final. Agora, é claro que aquele que compra o imóvel também pode ter interesse na manutenção da locação que já existia. Então basta fazer uma alteração no contrato de locação, passando agora a locação a ser entre o novo proprietário e o inquilino, e as coisas permanecem tais quais
já estavam previstas. Então é importante que você, mesmo sendo dono do seu imóvel, saiba todos esses trâmites para você não incorrer aí num risco de amanhã ou depois ter uma ação judicial, uma briga, uma reparação de danos, danos morais, todas as coisas que a gente sabe que pode acontecer no caso de descumprimento dessas regras que nós mencionamos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero ter esclarecido a nossa dúvida inicial. Qualquer outra dúvida a gente fica aqui à disposição. Um abraço, até o próximo vídeo.